Olá, eu sou o Jesué da Silva Andrade e nós vamos estar lendo na Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, já direto para os finalmente, Evangelho de Lucas, capítulo 23, e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Só dar uma introduçãozinha aqui no texto, o Senhor Jesus Cristo está sendo levado para ser crucificado, no relato do Evangelho de Lucas aqui. Então ele está sendo levado para ser crucificado. Então, e também, o evangelista Lucas, na direção do Espírito Santo, está dizendo, e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados, para serem crucificados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Versículo 34, contudo, vamos ler esse versículo que ele é precioso, Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, as vestes dele, do Senhor Jesus, lançaram sortes. Agora, versículo 36. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemavam contra ele, contra o Senhor Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma tradução, vamos ver se eu tenho ela aqui, a corrigida. Aqui esse versículo 43, vai traduzir um pouquinho diferente. Versículo 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma tradução fala quando vieres, a outra tradução quando entrares. Eu gosto mais dessa tradução aqui. Quando entrares no teu reino. A história da crucificação do Senhor Jesus, conhecida por inúmeras pessoas, principalmente por aqueles que estudam a palavra de Deus. Uma história também conhecida por aqueles que, embora não estudem a palavra de Deus, mas já ouviram a falar dessa história, a história dos ladrões que foram crucificados, os criminosos, que foram crucificados com o Senhor Jesus. O texto ele é muito rico. Esse texto ele é muito rico. Existe muita coisa aqui. O tempo não permite a gente tratar de todas as coisas que esse texto nos diz. O certo é que 3 homens estão caminhando juntos para serem crucificados, para serem executados de acordo com a lei daquele tempo pelo Império Romano.
E a crucificação era a pena de morte mais severa que existia naquele tempo, principalmente que eram aplicadas principalmente em pessoas que não eram cidadãs romanas, ou seja, eram governados pelo Império Romano, mas ainda não haviam adquirido a cidadania romana. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não foi crucificado, ele foi decapitado. Por quê? Porque como um cidadão romano ele não poderia ser crucificado. Então, o Senhor Jesus Cristo está indo em direção ao Monte Calvário para ser crucificado, e também 2 homens estão acompanhando ele, também carregando as suas respectivas cruzes, né, para serem crucificados nelas. E vai chegar aquele momento solene onde o Senhor Jesus será crucificado, e depois aqueles 2 criminosos, um à sua esquerda, o outro à sua direita. Existem muitas coisas que poderíamos considerar aqui em relação a essa questão, né, de um ser crucificado à sua esquerda e o outro à sua direita. Nós não vamos entrar agora nesse ponto. Só que está havendo algo interessante. Segundo os outros evangelistas, os Marcos e o evangelista Mateus, as pessoas estavam blasfemando do Senhor Jesus Cristo. Todas elas que estavam ali ao redor dela, salvo os seus discípulos que o seguiam de longe, que assistiam de longe à crucificação, todas elas estão influenciadas, né, as multidões ali, aquelas mesmas multidões, interessante isso, que há poucos dias, aproximadamente 4 ou 5 dias atrás, estavam gritando: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, glórias a Deus nas maiores alturas, né? Tinham colocado palmeiras ao vir o Senhor Jesus Cristo vindo em direção a Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo assim uma profecia do Velho Testamento. Eles lançaram as suas palmeiras, lançaram as suas vestes, e o Senhor Jesus montado sobre aquele jumentinho, passando, e eles gritando, clamando: Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor, né? Aclamando o Senhor Jesus Cristo. Porém, poucos dias depois, aquela mesma multidão, interessante isso, aquela mesma multidão está dizendo: crucifica-o, crucificam, e no processo de crucificação, sendo influenciadas pela liderança religiosa daquele tempo, estão maneando a cabeça contra o Senhor Jesus, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Até aqueles 2 criminosos, segundo o evangelista Mateus e segundo o evangelista Marcos, estavam também lançando impropérios, ou seja, lançando insultos ao Senhor Jesus Cristo crucificado. Mas em um determinado momento algo muda no coração desses criminosos. Algo muda. Alguns sugerem que provavelmente as palavras que é dita pelo Senhor Jesus Cristo no versículo 34. Vamos olhar. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Alguns sugerem que um desses ladrões, ao contemplar essas palavras, ao ouvir essas palavras do Senhor Jesus, Pai, perdoa-lhes, o Senhor Jesus estava com os seus braços pregados naquela cruz, as suas mãos pregadas e os seus pés pregados. Suas costas
machucadas pelo açoite que ele havia tomado e também por estar com ela ali naquela cruz. Segundo os estudiosos, os historiadores, aquela cruz ela era raspenta, ela não era uma madeira polida, mas ela era raspenta justamente para infligir mais a dor, porque a pessoa ela sofria um açoite severo antes de ser crucificado. As costas da pessoa eram terrivelmente machucadas pelos açoites, e como eles apoiavam o pé da pessoa para ela não morrer muito rápido, então à medida que a pessoa ia se fadigando, ela ia soltando o peso do seu corpo em cima dos pés. Aí começava a sentir asfixia, então ela forçava, e nesse processo as costas da pessoa ficava fazendo isso. Deixa eu colocar aqui, fazendo isso na madeira. Aqui é a madeira, aqui é as costas da pessoa. Então imagina as costas machucadas e as costas da pessoa fazendo isso naquela madeira raspenta. Ou seja, machucava e doía ainda mais. Eles estão vendo aquela coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus, num sofrimento onde eles estavam sofrendo ali a mesma sentença que o Senhor Jesus, e eles estavam blasfemando contra o Senhor Jesus, lançando impropérios contra ele, mas ele ouve essas palavras do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não é que aquelas pessoas não tinham noção do crime que elas estavam cometendo, da maldade que elas estavam fazendo contra o Filho de Deus. Não é isso. A gente já falou sobre isso aqui em outro vídeo, né? Eles não sabiam o que faziam, no sentido de que eles estavam crucificando o Filho de Deus, o próprio Deus que manifesta em carne. O próprio Deus que um dia sentará no grande trono branco e julgará cada uma daquelas pessoas, assim como julgará cada um dos seres humanos, assim como julgará a cada ser humano, cada pessoa, inclusive você. Você que está me assistindo, um dia você comparecerá perante aquele Jesus que foi crucificado. O Senhor Jesus que foi crucificado, você um dia comparecerá perante Ele. Você nunca parou para pensar nisso? Que aquele mesmo Jesus que ali foi crucificado, um dia você vai comparecer perante Ele, e é nesse sentido, é no sentido de que eles não tinham noção da gravidade do pecado que eles estavam cometendo, no sentido de que eles estavam crucificando o próprio Deus que os havia criado. É o ápice da rejeição humana ao seu Criador, a crucificação do Senhor Jesus. E no Senhor Jesus expressar essas palavras, aquilo tocou o coração de um daqueles criminosos. E automaticamente ele muda a sua postura, ele muda a maneira dele agir em relação ao Senhor Jesus Cristo. E a gente observa essa mudança no texto da nossa consideração. O que ele vai dizer? Você observa que os soldados escarneciam dele, apresentando-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, ordenando o Senhor Jesus salvar-se a si mesmo, numa forma de zombaria, já que você é tão poderoso, já que você é o rei prometido, o Messias, já que você fez tantos milagres, já que você curou leprosos, curou cegos, fez coxos andarem, fez a água transformar em vinho, ressuscitou mortos, o Senhor fez grandes coisas, por que o Senhor não salva a si mesmo? E o Senhor Jesus poderia salvar a si mesmo. Mas ele não veio para isso. Aliás, o Senhor Jesus Cristo mesmo diz que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Então, ainda bem que o Senhor Jesus não salvou-se a si mesmo. Ainda bem que Ele tomou ali naquela cruz o meu lugar e o seu lugar. Caso ao contrário, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, haveria oportunidade de sermos salvos. E nessa inscrição que havia, como diz o versículo 38, o que relata a rejeição da humanidade ao Filho de Deus, né? Este é o Rei dos Judeus. Estavam escritos essa expressão em letras gregas, romanas e hebraicas. A atualizada diz epígrafe, tem uma tradução que fala esta inscrição, escrita de uma maneira que todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém e que sabiam ler, poderiam ler e entender o significado dessas palavras. O Império Romano, que dominava o mundo naquela época, né, simbolizando assim o governo, a política, havia crucificado o Rei dos Judeus. Os gregos, né, em letras gregas, que símbolo da cultura, da educação, chamada a Grécia é chamada de um dos berços da civilização, como conhecemos. Muitas leis, incluindo a democracia, a afamada democracia, surgiu na Grécia, mas ali, em letras gregas, indica também que a sociedade, a civilização humana, havia crucificado o Rei dos Judeus. Mas também hebraicas, a língua dos religiosos daquele tempo. Um judeu de nascença que sabia a língua nativa dos judeus, estava escrito em hebraico e representando assim a religiosidade. Aqueles que diziam servir a Deus haviam crucificado o Filho de Deus. A humanidade, essa inscrição, este é o Rei dos Judeus, essa inscrição ela apresenta isso, ela representa isso, que a humanidade sacrificou, crucificou o Filho de Deus. Rejeitou abertamente e claramente o seu Deus, o Deus que os havia criado. A humanidade tem desprezado, tem rejeitado a Deus ao longo dos séculos. Isso é algo notório. E é algo que nos nossos dias estão mais notórios diante dos nossos olhos, porque temos visto claramente a humanidade de uma forma geral quebrando os padrões estabelecidos por Deus em sua palavra, valores como família, valores como moralidade, valores como respeito à vida, e muitas das vezes respeito à vida esse que é desvalorizado até por pessoas da religiosidade. Mas isso é um outro assunto, isso é para uma outra hora. O que queremos destacar aqui é que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele criminoso que estava sendo crucificado com o Senhor Jesus, qual que era o que ele fala com o Senhor Jesus? Se tu és o Cristo, e esse homem indica que ele tinha um conhecimento da palavra de Deus, porque essa expressão Cristo, do grego, no hebraico é Messias, o significado é ungido. E todos aqueles que estudam a palavra de Deus sabem o que isso significa, o escolhido de Deus, aquele em quem Deus cumpriria todos os seus propósitos. E você vê, por exemplo, no Velho Testamento, profetas, reis e sacerdotes sendo ungidos, sendo escolhidos por Deus para realizar um propósito. O rei tinha o propósito de governar a nação.
O profeta tinha o propósito de falar em nome de Deus para a nação. E o sacerdote tinha o objetivo, o propósito de interceder pelo povo, através dos sacrifícios que este oferecia ali no templo, né? E toda a lei tinha lá os seus sacrifícios, né? As ovelhas, os cordeiros, os novilhos, todos os animais que deveriam ser crucificados de acordo com o pecado que era cometido por uma pessoa, ou mesmo pela nação, ou mesmo nos festivais, nas festas que havia na nação de Israel. E ele está dizendo que se aquele homem estava ao seu lado, era em quem Deus cumpriria todos os seus propósitos em relação à vontade de Deus para o homem. Como profeta, o Senhor Jesus veio revelar-nos a vontade de Deus, o coração de Deus, o que Deus deseja para o homem. Como sacerdote, o Senhor Jesus Cristo veio fazer a intermediação entre Deus e o homem, sofrendo no lugar do homem, pagando o alto preço da redenção do homem, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados. E como rei, o Senhor Jesus é aquele que tem o direito de assentar sobre o trono de Davi, mas também que tem o direito de governar a vida e o coração daqueles que o servem, daqueles que o seguem. Mas o que aquele homem está dizendo? Ele está pedindo para o Senhor salvar a si mesmo e também a eles, tirar ele daquela execução, daquele sofrimento ali da cruz. Sofrimento este que aqueles homens eram merecedores, porque eram criminosos. Não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era inocente. Mas aquele homem simplesmente não está querendo sofrer as consequências das suas decisões erradas. Ele tomou uma decisão de viver uma vida fora da vontade de Deus em todos os aspectos, no aspecto mais extremo, que é vivendo uma vida de crimes. Agora ele está colhendo as consequências das suas decisões erradas. E ele deseja que o Senhor Jesus o livre das consequências dessa decisão, dessas decisões erradas. Permita-me fazer uma pergunta a você, meu amado e precioso ouvinte. Por que você tem buscado o Senhor Jesus? Aliás, é até uma expressão muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: eu preciso procurar uma igreja. Quando a pessoa fala isso, geralmente é porque essa pessoa ela tomou muitas decisões erradas. E ela começa a colher as consequências dessas decisões erradas. Aí ela pensa: eu preciso procurar uma igreja, uma religião, na esperança de ser livre ou de ser libertada das consequências dessas decisões erradas que ela tem tomado em sua vida. E assim como aquele homem não teve respostas do Senhor Jesus, você não vê o Senhor Jesus Cristo respondendo àquele homem, assim também essas pessoas não obtêm as respostas que elas estão querendo, não que elas estão procurando, mas que elas estão querendo ouvir. Aliás, muitos falsos profetas, falsos ensinadores têm enganado as pessoas. Muitas das vezes usando esse desejo egoísta das pessoas como meio de tirar o pouco que elas ainda têm, fazendo promessas e cobrando por essas promessas, pedindo somas de dinheiro, né? Se você está passando por um problema financeiro, se você está passando por desemprego, se você está passando por problemas na sua família, com a sua esposa, com o seu marido, mande certa quantia para cá, e nós vamos levar o seu pedido até determinado lugar, né? Algum lugar lá na terra de Israel, na região do país de Israel, e ali eles vão fazer uma fogueira, e ele vai, de alguma forma, ou vai fazer alguma cerimônia para quebrar aquela maldição daquela pessoa, mas isso não vai acontecer porque, muitas das vezes, essas coisas que têm acontecido com você
e com essas pessoas são consequências das decisões erradas que você tem tomado em sua vida. E assim como Cristo não respondeu àquele homem, Deus também não vai responder, porque você realmente não está querendo ter a sua vida mudada e transformada por Deus. Simplesmente está querendo o alívio dos problemas passageiros e transitórios dessa vida que tanto eu e você estamos sujeitos a ter, que são consequências de nossas decisões que tomamos fora da vontade de Deus. Em contrapartida, você percebe o outro criminoso. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: olha só a diferença. Respondendo, porém, o outro repreendia-o. Chamava a atenção dele. Tentava abrir os olhos dele para a realidade do que estava acontecendo diante dos seus olhos. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Em outras palavras, presta atenção. Olha o que está acontecendo conosco. Nós estamos na mesma condenação. Nós estamos debaixo da mesma sentença. Nós vamos morrer. E é interessante isso. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Assim como aqueles criminosos, meu amado ouvinte, eu e você, e assim como todos os seres humanos, iremos morrer. Estamos debaixo da mesma condenação. Nós não somos diferentes daqueles homens. Eles, por viverem uma vida no extremo da rebeldia à palavra de Deus, foram presos, condenados e crucificados. Nós talvez não vivemos em vidas tão extremas em rebeldia à palavra de Deus. Talvez você não seja um criminoso, talvez você não seja um ladrão, talvez você não seja um adúltero. Mas você é pecador e você peca por pensamento, palavras e obras. E um dia a morte baterá à sua porta. E muitas das vezes, quando você passa por algum problema, por alguma dificuldade, muitas pessoas fazem isso, só buscam a Deus para ser aliviado dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. E quando eles têm essas dificuldades de alguma forma aliviadas, tão rápidos elas esquecem de Deus e voltam às suas práticas pecaminosas longe de Deus. Não é a mesma coisa que aquele outro ladrão havia feito? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas se é tirado daquela situação aquele problema, tão rápido a pessoa logo volta a viver naquelas práticas tão rebeldes, tão longe da vontade de Deus para suas vidas. Mas aquele homem, houve uma mudança no coração dele que ele diz: olha, nós estamos debaixo da mesma condenação e ainda assim você não teme a Deus, você não tem respeito, você não tem temor para com Deus. E ele vai dizer: e nós, na verdade, com justiça, Deus estava sendo justo com aqueles homens. Porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Eles haviam vivido vidas no extremo da rebeldia, praticando crimes terríveis. Foram punidos, foram pegos, foram
presos, condenados, estavam merecendo aquilo. Mas aí ele olha para o Senhor Jesus e fala: mas este nenhum mal fez. Ele reconhece que ali o Senhor Jesus Cristo não estava sofrendo por causa dos seus próprios pecados, mas antes estava sofrendo pelos pecados da humanidade. Ele está reconhecendo a inocência do Senhor Jesus Cristo, uma vítima inocente, sendo crucificado junto com eles. Aquele que em sua boca nunca achou dolo, nunca achou um engano, aquele em que a palavra de Deus diz que nele não havia pecado. Ali ele estava sofrendo, estava sendo castigado por causa dos meus pecados e dos seus pecados, assim como por causa dos pecados daqueles dois malfeitores. Porém, um daqueles malfeitores foi salvo, o outro não. Assim como muitos que têm arrependido de seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo e recebido Ele pela fé como Senhor e Salvador de suas almas, têm sido salvos. E outros não. Por quê? Porque têm rejeitado a oferta de salvação. Cristo morreu por todos. Deus deseja salvar a todos, mas infelizmente nem todos serão salvos. Por quê? É porque muitos, assim como aquele outro ladrão, só buscam a Deus para as coisas passageiras e transitórias dessa vida, no lugar de realmente pensarem na sua eternidade, que foi o que esse ladrão, o que esse criminoso fez. O que ele fez? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem sabia que o Senhor Jesus iria morrer. Seu corpo seria sepultado, mas ele entraria no seu reino celestial. E o Senhor Jesus Cristo vai responder àquele homem, dando paz ao coração daquele homem que estava ali. Aquele homem que naquele dia iria morrer, iria dar o seu último suspiro. O seu coração iria bater pela última vez. E que com certeza o peso dos seus pecados estava pesando sobre os seus ombros. E que ele estava sofrendo a consequência daqueles pecados ao ser crucificado. Aquele homem faz essa petição ao Senhor Jesus: lembra-te de mim. Mas o Senhor Jesus fala: em verdade te digo que hoje, naquele mesmo dia, estarás comigo no paraíso. Os olhos daquele homem seriam fechados ali naquela cruz. O seu coração pararia de bater ali naquela cruz. Ele daria o seu último suspiro ali naquela cruz. Mas a sua alma e o seu espírito estaria com o Senhor no paraíso. Que maravilha! Que boa notícia! Que verdadeira esperança foi trazida ao coração daquele homem. Naquilo que seria talvez naquele que foi o seu último dia de vida sobre a terra. Naquilo que talvez foi os seus últimos minutos. Mas naquele momento em que ele reconheceu o seu pecado, reconheceu que os seus atos mereciam aquela condenação, reconheceu que o Senhor Jesus estava sofrendo inocente, reconheceu que o Senhor Jesus entraria no seu reino. Ao falar isso: Senhor, lembra-te de mim, o Senhor Jesus faz essa promessa. Que maravilhosa promessa, que verdadeira esperança o Senhor Jesus dá ao coração daquele homem, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu amado ouvinte, se o seu coração parar de bater agora, você estará com o Senhor Jesus no paraíso? Ou você não tem essa esperança, ou você não tem essa certeza, ou você não tem essa convicção? Aquele homem podia ter essa convicção.
Depois que ele ouviu essas doces palavras do Senhor Jesus Cristo, ele podia ter essa convicção. E é interessante isso, aquele homem que momentos atrás havia falado impropérios contra o Senhor Jesus, mas que teve o seu coração mudado ao ouvir o Senhor Jesus rogar que o Pai perdoasse a todos, o Pai perdoasse aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, inclusive ele, porque não sabia o que estava fazendo. Aquele homem teve um despertamento. Reconheceu os seus pecados, reconheceu o senhorio de Cristo, reconheceu que Cristo entraria na glória. E o Senhor Jesus dá essa promessa a ele. Mas e o outro? O outro não quis receber essa boa e bendita esperança. O outro, ele queria descer da cruz. Ele não queria sofrer as consequências dos seus atos. Por quê? Porque ele desejaria, se ele descesse da cruz, com toda certeza ele voltaria para aquela vida de crimes que ele tinha cometido outrora. Aquele homem não queria saber coisa nenhuma de Deus. Ele queria ser poupado das consequências dos seus atos, mas ele não queria abandonar os seus atos. E esse é o problema que tem acontecido com muitas pessoas. Elas querem ser livres das consequências dos pecados que elas praticam, mas querem continuar vivendo nas práticas desses pecados. Não querem reconhecer os seus pecados, não querem receber a vida eterna que Cristo oferece, porque elas amam o pecado. Mas e você, meu amado e precioso ouvinte? E você? O que você quer? Nossa oração, o nosso desejo é que você faça como esse outro criminoso. Mesmo onde você esteja, e eu não sei o que tem passado na sua vida, mas reconheça os seus pecados. Reconheça que somente Cristo pode perdoar os seus pecados. E entregue a sua vida a Ele, recebendo Ele como seu Senhor e Salvador pessoal. E com toda certeza você terá essa bendita e preciosa promessa de um dia estar com o Senhor Jesus no paraíso. Permita Deus que assim seja. Vamos orar. Nosso Deus amado, mais uma vez nós te damos graças por este grande e alto privilégio de mais uma vez transmitirmos a mensagem da Tua Palavra. Nós não sabemos, ó Pai, o que está acontecendo na vida de cada um daqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, mas o Senhor sabe, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. E o Senhor pode mudar a vida de cada uma dessas pessoas. O Senhor pode solucionar todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, porque para o Senhor nada é impossível. Mas nós queremos rogar a Ti, ó Pai, que esteja abrindo a mente e o coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Não para buscar a Ti simplesmente para ter os seus problemas da vida solucionados, mas buscar a Ti, Senhor, porque reconhecem que são pecadores, que são merecedores do castigo. Mas reconhecerem, ó Pai, que o Senhor os amou a tal ponto de abrir mão do Teu próprio Filho, o Senhor Jesus, para vir a esse mundo e tomar o lugar de cada uma delas na cruz do Calvário, para poder dar a elas a vida eterna, a salvação de suas almas, o perdão de seus pecados, para elas virem a ter o privilégio de um dia estar com o Senhor no paraíso. Que promessa preciosa o Senhor deu àquele criminoso. Que promessa o Senhor deseja dar àqueles que arrependem de seus pecados e creem no Teu Filho. Mas para isso não é necessário arrepender e crer.
por isso nós rogamos que o Senhor esteja trabalhando na mente e no coração de cada um daqueles que estão nos ouvindo ou que irão nos ouvir. Para que venham, Senhor, a buscar em Ti a solução para o maior problema de suas vidas, que é a solução para o pecado. Que venham a reconhecer os seus pecados e receber o Teu Filho como Senhor e Salvador de suas almas, tendo assim a verdadeira vida, que é a vida eterna, que é a vida com abundância, como a Tua palavra nos ensina. Agradecemos a Ti por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade. Rogamos que o Senhor possa estar, de alguma forma, falando ao coração daqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir. Que o maior número de pessoas possível, ó Deus, possa vir a ter encontro com a Tua palavra, ouvir a mensagem do Teu Evangelho e, reconhecendo os seus pecados, crerem no Teu Filho, no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas almas. Assim, ó Pai, nós oramos mais uma vez agradecidos, rogando as Suas bênçãos e na esperança que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós oramos em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas muito obrigado, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, né, a sua curtida. Compartilhe com o maior número de pessoas possível o nosso vídeo. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e tchau, tchau.